Tem uma passagem que diz que o saudável, ele não busca um médico. Tem que se reconhecer doente, né, para buscar um médico. E nessa mesma via, eu recordo ali das minhas primeiras experiências com o Senhor, que foi algo parecido com isso, porque vão acontecendo coisas literalmente inexplicáveis e até mesmo sobrenaturais Sim. que se apresentam e a gente se vê ali, uau, eu muitas vezes me sinto constrangido e me senti constrangido várias vezes por esses moveres do Espírito Santo. É comum vir esse tipo de confirmação no início da jornada para que a gente consiga firmar os pés e falar, eu tenho a certeza de que é Ele que está aqui. Ou nem sempre a experiência vai ser assim. Na sua experiência, você consegue desenvolver algo nesse sentido para explicar assim? Porque minha cabeça ela gira muito em torno disso, de primeira apresentação, os estágios de aproximação, de presença. Você poderia desenvolver um pouco mais como funciona esses estágios do Espírito Santo? Então, é aí que assim vai fazendo sentido tudo que a gente conversa sobre religiosidade e espiritualidade, porque o que acontece é o seguinte, nós somos chamados, todos nós somos chamados para uma caminhada com Deus. Sim. Para uma relação com Jesus, né? E a religião, ela nem sempre proporciona isso. E quando eu falo aqui de religião, eu quero meio que colocar num geral o seguinte, né? A experiência com a instituição, a experiência com regras, a experiência com grupos, com denominações, seja católica, seja evangélica, seja espírita, seja testemunho de Jeová, mas uma coisa é a instituição, outra coisa é o Deus que às vezes está ali dentro da instituição chamando pessoas para um relacionamento. Então assim, quando é o meu caso e o seu caso, que a gente de certa forma não participava de uma instituição, pelo menos ativamente, mas a gente vivia de uma maneira meio secular, então essas ações do Espírito Santo de querer chamar para perto, elas se tornam, depois que a gente encontra ele, muito mais claras, né? Porque o que acontece? Deus teve que, às vezes, mover de forma sobrenatural, usar pessoas, usar situações, para que a gente, tateando, pudesse chegar até ele. Uhum. Então, assim, de tal forma que isso se torna muito mais claro para quem não estava participando de uma instituição. Mas o que acontece? Às vezes tem pessoas que elas foram criadas no meio de um grupo cristão, católico, evangélico, né, de algum grupo religioso, e de certa forma o nome Deus, Bíblia, palavras, louvor, são coisas que ficaram ali costumeiras, rotineiras. Então acaba que uma pessoa que cresceu num meio religioso, muitas vezes ele não consegue perceber claramente que dia ele encontrou o Senhor. Ele não consegue perceber claramente quando foi o tempo da sua conversão. Porque muitas vezes isso acaba sendo um processo muito mais longo, muito menos claro, né? Mas muitos acabam percebendo, havia um tempo, mesmo na instituição, que eu fazia aquilo só por costume, só pelos meus pais. E houve um tempo em que aquilo foi sendo mais claro, mais pessoal, mais íntimo, mas ele não sabe precisar exatamente quando isso aconteceu, mas que houve essa mudança de chave, mudança de coração, né? Então isso às vezes não acontece de maneira muito clara. Agora, para quem não tinha esse costume, essa convivência, muita gente começa a relatar disso, né? Que houve momentos, experiências que levou ele a essa entrega, a essa conversão. E muitos foi num momento mesmo de queda, ou de tragédia, ou de ferida, ou de pecado. Mas assim, Deus ele precisa tirar a gente da nossa segurança, de alguma forma abalar a nossa caminhada, para que a gente saia do eixo e fique aberto para a voz do Espírito. Por isso Jesus disse o que você citou, né? Que os sãos não precisam de médico. E os sãos não é só aquele que moralmente acha que está bem. É aquele que acha que está seguro, acha que está em paz,
acha que está tudo acontecendo bem, geralmente a pessoa está numa condição em que ele não presta atenção em Deus. E às vezes Deus precisa abalar o seu mundo, a sua caminhada, para que ele possa se revelar para essa pessoa. Nossa, isso vem para me relembrar.